O nome de Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, pelo seu Espírito Santo, sinto de compartilhar com todos vós, através deste áudio, uma obra de amor operada por Deus em nossa vida. No ano de 1997, Deus, pelo seu Espírito Santo, nos incumbiu, junto a alguns companheiros, para que fôssemos até o sertão da cidade de Apiaí, no interior de São Paulo. E saímos de Sorocaba, também estado de São Paulo, num domingo de manhã, logo de madrugada, e por ser inverno notávamos que havia geado muito naquela região, e toda a relva estava branca com o gelo da geada, pois estávamos levando suprimentos para socorrer alguns necessitados daquela região. E uma família onde iríamos não tinha estrada até a sua casa, pois tivemos que deixar a condução e seguirmos a pé com os suprimentos nas costas. E por volta de meio-dia chegamos até aquela residência, a qual iríamos socorrer os nossos irmãos que estavam em necessidade. E assim que chegamos, a nossa irmã, dando glória a Deus, nos dizia que seu esposo não estava, pois havia colhido alguns pés de verdura que sobraram da geada que queimou toda a roça, e tinha colocado na bicicleta na intenção de ir até a cidade de Apiaí, vendendo aqueles pés de verdura, e na volta traria algum suprimento para a sua família. Mas que na sexta-feira, no período da tarde, o esposo dela, tinha pego um telefone quebrado das crianças brincarem, e embaixo de um pé de banana no quintal, colocou aquele telefone no seu ouvido como se fosse fazer uma ligação, a qual dizia: ó Deus, Tu és o nosso pastor, e sabes que a geada queimou toda a nossa roça de verdura, que era o nosso único sustento. E o pouquinho de fubá que temos só dá para amanhã, e no domingo já não temos mais o que comer. Então eu te peço, ó Deus, manda aqui os teus anjos para nos socorrer. E logo a irmã dizia, quando viu o seu esposo falando naquele telefone quebrado, para que ele se levantasse e fosse fazer uma oração, e achando que ele estava ficando ruim da cabeça, pois naquele lugar onde moravam não tinha água encanada, nem saneamento básico, nem energia, e muito menos uma linha telefônica. E logo o irmão dizia: fica em paz, minha esposa, pois acabei de fazer uma ligação para Deus, a qual não precisa de linha telefônica. E Deus já me respondeu que no domingo, no meio-dia, os anjos de Deus vão chegar para nos socorrer. E quando olhamos o horário no nosso relógio, vimos que era justamente meio-dia. E naquele momento, as crianças nos rodearam, uns de pé no chão, outros sem agasalho. E naquele frio intenso, naquele desespero da fome, começaram a abrir os pacotes de arroz, misturava com margarina e ia comendo cru, de tamanha fome que senti. Sendo que, daquelas crianças, o bebezinho mais novo devia ter uns 3 meses, e o mais velho uns 16 anos, pois a casa tinha cerca de uns 3 metros de largura por uns 5 de comprimento. As paredes eram feitas de tábua velha, com muitas frestas, onde passava um vento frio. O telhado era feito de caixa de papel laminado, que é o mesmo papel que faz a caixa do leite longa-vida. A mobília era uma cama feita de pau a pique. Do lado da mesma, um cesto com as poucas roupas da família. Na cozinha, um fogãozinho de lenha no chão e mais nada. Sem energia elétrica, sem banheiro, uma pobreza extrema. E juntos fomos buscar a face de Deus em oração, pedindo a benção de Deus sobre aquele suprimento e também sobre aquela casa, aquela família. E naquela oração, numa comunhão intensa, o Senhor Deus manifestou com poder, com glória, e pelo seu Espírito Santo nos incumbiu
numa missão de que fôssemos até ali construir uma casa para aquela família. E após nos despedirmos, voltemos para casa e no meu coração eu falava com Deus: Senhor, Tu sabes que também sou pobre, mas eu tenho certeza que o Seu amor santo, puro e verdadeiro impera entre nós que Te servimos. Então, se Tu preparar o material necessário, nós iremos para edificar a casa, em nome do Teu Santo Filho Jesus. E Deus, por misericórdia, comoveu o coração de muitos irmãos que abraçaram aquela causa. E fomos até lá novamente e escolhemos um lugar mais próximo da estrada, onde poderíamos cortar o barranco para poder fazer aquela casa. Mas mesmo assim, teríamos que carregar todo o material nas costas, cerca de uns 100 metros de distância, passando por um córrego e depois subir um barranco. E quando os companheiros contemplaram tamanha dificuldade, eu já tinha dito a eles que o Senhor havia colocado no meu coração que a casa seria com 4 cômodos, um 4x4 cada cômodo, com banheiro dentro, varanda na frente, lavanderia nos fundos e mais uma cozinha de fogão a lenha separada no quintal. Então os companheiros perderam o ânimo, mas mesmo assim nós prostemos o nosso joelho em oração ali naquele terreno e por fé demos início naquela obra, em nome do Senhor Jesus. Resumindo, em 5 vezes que fomos até lá, teve vez que nós fomos em 40 irmãos voluntários para trabalhar, somando um total de 12 dias trabalhado. Por Deus, cortamos e nivelamos aquele barranco e foi edificado a casa de 4 cômodos, sendo 2 quartos, sala, cozinha, banheiro dentro, varanda na frente, lavanderia no fundo, cozinha de fogão a lenha separado lá no quintal, feito fossa, trouxemos águas com queda livre, cerca de 500 metros de distância, feito reboque, pintura por dentro e por fora, azulejo, piso e armário embutido no banheiro, instalada energia elétrica. E ao término da obra, Deus preparou toda a mobília para colocar dentro daquela casa, e muito suprimento, roupa. E na entrega daquela casa para aquela família, no 12º dia, Deus preparou, foi celebrado um culto, onde tinha umas 200 pessoas, muitos testemunhados, inclusive alguns obedeceram a Deus nas águas do santo batismo após contemplarem aquela obra. E graças a Deus, aquele espírito de miséria que assolava aquela família foi repreendido. E quando aquelas crianças vieram a crescer, começaram a tocar roça de tomate, e Deus os abençoou. E nós ficamos maravilhados com o poder do nosso Deus por Jesus Cristo, através do seu amor que impera entre nós que o servimos, pois preparou que muitos ajudaram com os materiais utilizados para esta obra, e os guerreiros que trabalharam voluntariamente por um salário cujo preço será a vida eterna em glória lá no céu, se formos fiéis até o fim. Por isso que nos campos da graça, Deus nos oferece oportunidade, às vezes com aspectos simples, mas se fizermos como fez o profeta Isaías, quando o Senhor Deus lhe chamou e ele dizia: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então louvo e glorifico a Deus, que nas oportunidades a mim concedida por Deus, nos campos da graça, seja socorrendo o necessitado, visitando e cuidando dos enfermos, trabalhando nas construções tanto da igreja como nas casas para os necessitados, evangelizando e pregando a graça do Deus vivo. Tenho visto Deus ao longo da minha jornada, trabalhando nos campos da graça, porquanto o próprio Jesus já dizia aos seus discípulos: tive fome, não me deste de comer, tive enfermo, não me visitaste, estive na prisão, e não me foste ver. E logo lhes questionaram dizendo: mestre, de contínuo nós estamos contigo e nunca te vimos em tal situação. E logo Jesus lhe dizia que dentro de cada um dos seus semelhantes
Ele faz morada do seu Espírito Santo. E qualquer que fizer a um desses pequenos, a mim o faz, dizia o Senhor. Onde a própria palavra nos diz que quem dá ao pobre, a Deus empresta. E Deus não fica devendo nada a ninguém, pois nos dá 100 vezes tanto nesta terra e por fim a vida eterna em glória no céu. A única coisa que Deus quer realmente de cada um de nós é a nossa obediência, visto que muitos, quando chamados por Deus para um trabalho em sua bendita obra, acabam dizendo que não possuem o devido dom para aquele chamado. Outros dizem que não têm condições e tantas outras desculpas para não se expor ao sofrimento de uma missão na obra. E certamente, ao sermos omissos em servir a Deus, com certeza Deus mandará outro e tudo quanto Deus já determinou acontecerá, independentemente do vaso que Deus venha a se usar. Por isso, que bem-aventurado será aquele que na comunhão consegue sentir a fome do necessitado, a aflição do enfermo, a angústia do aflito, mesmo indo tudo bem em sua vida. Isso é uma prova viva da nossa ligadura no corpo de Cristo, pois através do santo batismo nos uniu num só corpo. E quando um membro está enfermo, os demais membros sentem a dor. Deus abençoe a todos.